Você tem dúvida que Deus ama você? Ele foi fiel até o fim. Ele aguentou cravo nos pés, cravo nas mãos, coroa de espinho, cuspe no rosto. Ele aguentou a afronta, ele aguentou o espancamento, a tortura. Ele aguentou a morte de cruz. Só para quê? Para não perder sua alma para o diabo. Só para você não ir para o inferno. Será que isso é pouco? Eu não tenho dúvida que Ele te ama. Agora eu tenho dúvida se você ama Ele. Porque eu não acredito no amor que não obedece. Eu não acredito no amor de boca. Um marido que fica falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e traindo e aprontando. Isso não é amor. Antes você não falar que ama e mostrar com atitude. Atitude. Eu não fico o tempo inteiro dizendo pra minha mulher: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não fico. Eu falo, às vezes eu falo. Mas eu mostro todo dia, nas minhas atitudes, o quanto eu amo.